Oração que prevalece. Você aí sabe o que é oração? Vem comigo que o Boletim da Fé de hoje está apenas começando. Olá, gente, graça e paz! Estamos começando mais um Boletim da Fé. Então aproveita aí que você já está entrando e já sabe um desafio, né, que eu sempre faço. Já manda aí o link para pelo menos umas 10 pessoas e eu tenho certeza que essas vidas serão alcançadas. E assim, gente, o Boletim da Fé que tem sido, né, uma grande bênção nas nossas vidas, com certeza foi uma ideia que surgiu no coração do nosso pastor Humberto e tem alcançado várias pessoas no mundo todo. Então aproveita aí, já manda esse link para seus contatos, também já deixa o seu like aqui nesse vídeo e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai tratar os nossos corações de forma específica nesse dia. E já para dar início aqui à palavra de hoje, que tem como tema oração que prevalece, nada melhor do que a gente já começar orando, não é mesmo, gente? Então convido você aí nesse momento, não sei onde é que você está agora, se você está em casa, se você está no trabalho, se você só está me escutando aí, não sei. Mas vamos juntos, né, tirar esse momento de oração para a gente falar, conversar com o nosso Pai. Amém? Pai querido, muito obrigada por esse dia de hoje. Muito obrigada, Pai, por esse boletim da fé. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui compartilhando da Tua palavra. E queremos Te dizer, Jesus, que Tu és tão bom. Tu és tão precioso, Pai. Muito obrigada pela Tua presença aqui, Jesus. Muito obrigada, Pai, pela oportunidade de estarmos caminhando junto a Ti. Muito mais, Senhor, do que as Tuas bênçãos, muito mais, Senhor, do que aquelas surpresas inesperadas, Pai. Nós Te queremos, Jesus. Nós precisamos, Pai, da Tua presença. Nós precisamos de Ti, Jesus. Obrigada, Pai, por cada irmão, Senhor, que está aqui ouvindo, Pai, essa palavra de hoje. Que não sejam coisas, Senhor, que Érica esteja apenas falando aqui, Senhor. Mas eu sei, Pai, que Tu tocarás, Senhor, a vida dos meus irmãos de forma específica, Senhor, nesse dia. Obrigada, Jesus, pelo Teu sacrifício. Muito obrigada, Pai. Obrigada, Pai, porque através do Teu sangue, nós temos acesso ao Teu coração, Jesus. Muito obrigada, Pai, pela Tua presença. Muito obrigada, Pai, pela oportunidade que temos, Senhor, de estarmos sempre junto a Ti, Senhor. A qualquer momento, Senhor, nós acessarmos, Pai, o Teu coração. Muito obrigada, Jesus, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Muito obrigada, Jesus. Nós somos tão gratos a Ti, Pai. Nós somos tão gratos, Pai. Tu és tão bom, Jesus. Tu és tão bom. Apesar de qualquer coisa, Senhor, que vivamos aqui na terra, nós sabemos que a Tua bondade permanece. Tua bondade sempre, sempre, sempre permanecerá, Pai. Apesar de qualquer coisa, nós sabemos que Tu és bom. Muito obrigada, Pai, por tudo, por tudo, por tudo. Em nome de Jesus, amém. Eita, gente, que a gente já começou assim. Uau, que presença maravilhosa. E eu sei que essa presença também vai estar invadindo aí onde você estiver. E eu creio que você será tocado por essa presença. O seu coração será mudado. E eu tenho certeza que testemunhos virão através do dia de hoje. E eu creio que hoje é um marco nas nossas vidas, amém? E, gente, tudo que eu estiver falando aqui, saibam que também é pra mim. Eu não sou a expert que vai estar lá falando coisas e coisas. Na verdade, eu também tô aqui aprendendo junto com vocês. Então, vamos juntos, né, iniciar com uma pergunta, na verdade, que muitas pessoas se fazem, né? Muitas pessoas até que estão aí na igreja há anos e anos, mas acabam até, né, às vezes se questionando. Afinal, o que é oração? Você aí que tá me ouvindo, você sabe realmente o que é oração? E não tem muito segredo, hein? Oração é falar com Deus. É a forma como um cristão consegue ter acesso ao Senhor, consegue dialogar com Ele, consegue criar um relacionamento com o seu Pai.
Tudo isso através da oração. E a gente já pode até começar aqui com um texto bíblico que se encontra lá em Jeremias, no capítulo 33, no versículo 3, que fala o seguinte: Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E é algo que o pastor Humberto sempre fala, que muitas vezes Deus, ele vai esconder coisas não de nós, mas para nós. E nós podemos ter acesso a essas coisas através da oração. E a oração também é você chegar ao Pai com um clamor e através desse clamor você obter respostas. E a gente também pode ver isso lá em João, no capítulo 16, no versículo 24, que fala: Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. E lá em Jeremias também, no capítulo 29, versículo 12, que fala: Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Além disso, a oração é muito mais do que uma simples comunicação. A gente sabe que Deus tem um propósito a realizar aqui na Terra, para realizar nas nossas vidas, mas esse propósito só será realizado através da oração. Nós realmente precisamos estar dispostos a orarmos para que esse propósito seja estabelecido. E é como se fosse uma locomotiva. Assim como a locomotiva precisa dos trilhos para ela poder andar, o Senhor ele só vai conseguir realizar os seus propósitos, só vai conseguir manifestar isso através das nossas orações. E tem uma passagem até que é bastante conhecida aí, que está lá em 1 João capítulo 5, dos versículos 14 ao 15, que fala o seguinte: E esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. E a gente já começa a entender um pouco aqui que a gente, primeiro de tudo, precisa saber o quê? A gente precisa conhecer qual a vontade do nosso Pai. E a gente precisa alinhar a vontade do Pai à nossa própria vontade, e só assim as nossas orações serão eficazes. E eu vou até usar aqui um filme como exemplo para vocês. Não vou falar o título desse filme, mas quem assistiu já vai saber que filme é esse. Que é um filme que fala sobre uma história verídica que se passa lá na Segunda Guerra Mundial, onde os alemães estavam encurralando todo o exército britânico na França, e haviam cerca de 30 mil soldados britânicos. Eles estavam ali encurralados e eles já sabiam que iriam todos morrer, até porque o exército alemão tinha aviões e equipamentos de última geração para aquela época, e eles estavam ali só esperando realmente aquele momento. Mas foi aí que o rei da Inglaterra se levantou e convocou todo o povo britânico para irem para as igrejas e começarem a orar, interceder por aquele povo que estava ali encurralado, por aqueles soldados, e começaram também a fazer um jejum. E de uma forma sobrenatural, simplesmente caiu uma tempestade e os aviões dos alemães não conseguiram voar, porque estava muito forte aquela chuva, e não conseguiram bombardear aqueles soldados, bombardear aquele local que aqueles soldados britânicos estavam. E outra coisa também que até hoje ninguém sabe por quê, mas Hitler também mandou parar todas as tropas terrestres. Então tudo isso fez com que os soldados britânicos conseguissem ganhar tempo, para ali começarem a fugir. E todos eles foram salvos, voltaram para as suas terras, são salvos. E com isso aqui a gente tem realmente o que é a oração. A oração não precisa ser algo egocêntrico, onde a gente só vai lá orar para pedir coisas para a gente mesmo. A oração pode simplesmente parar com guerras, pode simplesmente acabar com pandemias. A oração pode sim mudar quadros políticos. Então a gente precisa ter essa consciência de realmente a gente não só ficar focando em nós mesmos, não só ficar olhando para o nosso próprio umbigo, mas a gente pode sim orar por coisas grandiosas, e Deus ele é poderoso sim para mudar esses quadros que naturalmente falando seriam impossíveis de serem mudados. E você pode até estar ouvindo, tudo isso que eu estou falando aqui, e pode até estar se questionando: tá, tudo bem, já estou entendendo aí o que é oração, já estou sabendo que a oração realmente tem poder, mas eu não sei nem por onde começar. E o primeiro passo que eu vou dar para você, para você aí que não sabe nem por onde começar, é você realmente pedir para que Jesus te ensine a orar. E ele com certeza é o maior interessado para fazer isso. E a gente pode até ver que os discípulos fizeram isso. Os discípulos estavam ali com Jesus e eles podiam ter pedido para Jesus várias outras coisas. Poderiam ter pedido para Jesus os ensinarem a pregar, os ensinarem a evangelizar, os ensinarem a profetizar, a expulsarem demônios.
mas aqueles discípulos simplesmente pediram para que Jesus os ensinassem a orar, porque eles entenderam que era através da oração que eles conseguiriam realizar todas aquelas outras coisas. E o segundo passo é separarmos tempo de oração. A gente pode até ver lá em 1 Tessalonicenses 5 que a gente deve sim orar sem cessar. Então a gente pode estar lá no nosso dia a dia, fazendo as nossas atividades, trabalhando, estudando, andando na rua, andando de ônibus, andando de carro, e sempre ali em comunhão com o nosso Pai, orando. Mas mesmo assim a gente deve separar tempo de oração, um tempo a sós com o nosso Pai. E a gente pode até ver isso lá em Mateus, no capítulo 6, dos versículos 6 ao 7, que fala o seguinte: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Então, a gente tem como maior exemplo Jesus, e Jesus fazia isso. Jesus estava ali constantemente em comunhão com seu Pai, mas mesmo assim Jesus separava tempos de oração a sós com ele. E a gente pode sim criar uma comunhão com o nosso Pai, mas a gente também precisa criar intimidade. E como um casal ele só vai conseguir ter intimidade se eles entrarem no quarto deles, eles ficarem ali a sós. E é assim que a gente também vai construir essa intimidade com o nosso Pai, através da oração, né? Através da comunhão ali no dia a dia, mas principalmente através daquele momento a sós com Ele. Não precisa ser necessariamente no seu quarto, mas você pode tentar encontrar algum lugar onde você pode conversar com seu Pai, só você e Ele. Então, se você não consegue fazer isso na sua própria casa, você pode sair para a rua, ir para a praia, ir para um parque, onde você consiga fazer isso, só você e seu Pai. E para mim, a oração é você ser completamente vulnerável, é você rasgar o seu coração e compartilhar com seu Pai tudo aquilo que você está pensando. É você fazer isso de uma forma que exista reverência, mas que não existe aquela distância. Você pode sim permanecer com essa reverência, com esse respeito ao seu Pai, mas você não precisa fazer disso algo que, Pai celeste, Pai amado, não. Seja você mesmo, você está conversando com seu Pai. E uma coisa também que a gente pode pontuar aqui, que a gente não deve transformar de um diálogo um monólogo. Ou seja, você está tendo uma conversa com o seu Pai. E você não deve só chegar lá e falar e sair. Não. Você deve sim falar tudo aquilo que está no seu coração e tirar um tempo em silêncio para você conseguir ouvir aquilo que o Pai está querendo lhe comunicar. E porque muitas vezes, a gente acaba não ouvindo o Senhor, a gente acaba às vezes não querendo ouvir, porque muitas vezes quando Deus começa a comunicar coisas ao nosso coração, a gente começa a perceber que a gente precisa sair da nossa zona de conforto, mas isso é importante, isso é ótimo para o nosso crescimento. Então vamos lá treinar, da gente não só lá e simplesmente falar coisas para Deus, mas a gente falar e também aprender a ouvir aquilo que Ele quer comunicar a nós. E uma coisa que todo cristão provavelmente já tenha passado é que a gente percebe o quanto a nossa carne é resistente para a oração. Vai dar sono, vai dar fome, vai dar preguiça, mas a gente precisa realmente romper com essa barreira e começar lá a orar e criar disso um hábito. Pode ser que no início não seja algo muito prazeroso, mas à medida que você vai ficar ali, constante, o Senhor vai pegar junto de você, isso vai começar a se tornar algo prazeroso e você vai acabar não conseguindo mais ficar sem esses momentos de oração. E você aí pode até também estar ouvindo e dizendo, poxa, tá certo, eu tô lá, eu tô orando, mas eu sinto que a minha oração não tá passando do teto. Quem nunca passou por isso, não é mesmo? E o primeiro de tudo é que você deve entender, será que o que eu tô orando tá de acordo com a vontade de Deus? E como é que você sabe a vontade de Deus? Através da leitura da sua palavra. Então você tá lá meditando todo dia, não, realmente tá de acordo com a vontade de Deus, isso que eu tô orando. Mas será que aquilo que você tá orando é para esse tempo que você está vivendo? Pastor Júnior, ele até conta um exemplo que eu gosto muito, que ele tem 2 filhos pequenos e o desejo do coração dele é dar um carro para os seus filhos, um carro de verdade mesmo. Só que ele sabe que os filhos não estão prontos para isso, apesar de ser um desejo do coração do pai de dar aquilo para o seu filho, ele sabe que os filhos não estão prontos para isso, que os filhos precisam crescer, precisam aprender um dia a dirigir, precisam estar com a idade certa para isso, e só assim ele vai conseguir comprar um carro e dar para o seu filho.
A mesma coisa Deus. Muitas vezes Deus tem o desejo de nos dar algumas coisas, de nos confiar alguma posição, mas ainda não é o tempo certo, porque a gente precisa passar por um processo, a gente precisa crescer, precisa amadurecer. Então, primeiro você precisa entender a vontade de Deus. Segundo, você precisa entender se realmente é para aquela estação que você está vivendo. Porque muitas vezes, quando a gente pede coisas para Deus que não é daquela estação que a gente está vivendo, ao invés de aquilo ser uma bênção para as nossas vidas, acaba se tornando uma maldição, acaba se tornando algo que vai nos prejudicar. Então, quando a gente começa a perceber que, na verdade, a oração é como se fosse uma jornada, tudo fica muito mais leve, porque você começa lá a falar ao Senhor o que está no seu coração, começa a apresentar a Ele os seus desejos, e você começa a escutar do seu Pai as diretrizes, você começa a entender se realmente aquilo que você está apresentando a Deus, aquilo que você tanto está desejando, se realmente é para aquela estação que você está vivendo, e se não for para aquela estação que você está vivendo, mas você sabe que um dia aquilo vai acontecer, que aquilo é uma promessa, ora ao seu Pai e descanse, entrega para Ele, não seja um crente de oração ansioso, não fica lá todo dia só falando sobre aquele assunto. Ora ao Pai, descansa e já começa a agradecer a Ele por aquilo que Ele fará. E eu até peguei algumas informações da nossa apostila do Rema. Se você já fez o Rema, abre lá para você estudar um pouco mais sobre esse assunto. É o 3º capítulo, é a oração que prevalece, página 95, está no livro 1A. E você aí que não fez o Rema ainda, primeiro, por que você não fez o Rema ainda? E segundo, já vai lá, já se organiza para se matricular no próximo ano. Tenho certeza que você não vai se arrepender e que sua vida nunca mais vai ser a mesma. Mas eu peguei algumas informações da apostila que eu vou querer compartilhar aqui com vocês, que tem lá uma pergunta. Afinal, por que orar? E a gente primeiro vê que é uma ordenança divina. A gente vê em algumas passagens que realmente Deus ele estabeleceu isso e a gente precisa obedecê-lo através de uma vida de oração. Segundo, porque é o caminho para receber aquilo que precisamos. Como eu já falei, o Senhor muitas vezes vai esconder coisas para nós, não de nós, e a gente só vai conseguir ter acesso a essas coisas através da oração. Terceiro, porque é a saída para a ansiedade. Olha só, gente, quantas pessoas que a gente conhece que estão passando por processo de ansiedade, principalmente depois desse contexto de pandemia. E nada contra, você pode sim procurar ajuda médica, procurar ajuda de psicólogos, mas o mais importante é você ter uma vida de oração, porque através da vida de oração você será livre da ansiedade. O quarto, porque é o caminho para o poder do Espírito Santo no serviço do cristão. E, por último, porque somos preservados por meio da oração. E a apostila também mostra aqui 7 princípios básicos para que a nossa oração seja eficaz. Você quer que a sua oração funcione? Então, preste atenção quais são esses 7 princípios. Primeiro, orar ao Pai em nome de Jesus. Segundo, orar de acordo com a palavra de Deus. Terceiro, permanecer em Cristo. Quarto, crer que recebemos quando oramos. Quinto, perdoar se tiver algo contra alguém. Olha só, importantíssimo. Sexto, depender da ajuda do Espírito Santo em nossas orações. E o sétimo, conhecer a nossa posição em Cristo Jesus. E já encerrando aqui nosso momento juntos, eu costumo dizer, eu como arquiteta, que para mim a oração é como se fosse uma construção, onde a cada dia você vai lá e coloca um novo tijolo nessa construção. E o dia que você não ora é um dia que você perde a oportunidade de colocar mais um tijolo nessa sua construção, mas sem condenação nenhuma, você sabe que no outro dia você vai ter uma nova oportunidade para fazer isso. E você também não criar da oração algo só para você receber coisas do Pai. Muito mais do que as bênçãos de Deus, a gente precisa ter consciência que o mais importante é Ele. É você ter um momento com o seu Pai. É você estar na presença do Senhor. Permanecer firme na sua palavra. É amá-lo sobre todas as coisas. E chegar no final da sua jornada aqui na Terra e continuar queimando por Jesus todos os dias. E é isso, gente. Nós estamos aqui já chegando ao fim. Eu declaro para você um dia abençoado. Um dia de alta produtividade, você aí que esteja no trabalho, fazendo suas coisas. E nós nos vemos no próximo Boletim da Fé. Shalom!